Boa noite para você que já chegou. Nós vamos iniciar a nossa aula. Eu peço que você feche os seus olhos, nós vamos orar. Pai querido, nós te bendizemos mais uma vez neste lugar, nesta reunião de estudo da Tua Palavra, onde nós clamamos a iluminação do Teu Espírito, que é santo, sobre a vida de cada um de nós. Nós clamamos para que haja compreensão em nós. Clamamos a Deus para que haja um curvar do nosso coração, da nossa mente, a Tua Palavra, aquilo que o Senhor tem nos chamado para vivermos. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, você recebeu 2 páginas. A da primeira aula, que foi no dia 7 de abril, e a da última aula, que está sendo hoje, dia 1º de setembro de 2019, do nosso tema Repensar e Ressignificar. Hoje é a 22ª aula. Eu não sei quantas você participou, quantas você estudou, quantas você vivenciou. E quem quiser correr atrás do prejuízo, se assim achar interessante, está tudo lá no YouTube, pelo serviço do nosso irmão presbítero Roberto. Eu vou iniciar essa última aula lembrando a primeira, lembrando a introdução, sem demora, não como temos a primeira aula. Mas você tem essa folha, a qual está escrito Introdução e Primeira Aula, dia 7 de abril. Se você fizer uma conta rápida hoje, aí, até 1º de setembro, que é hoje 5 meses de aula nesse tema que nós estudamos. Eu quero que você acompanhe então essa página, que está 24 de março em cima, e 7 de abril, primeira aula e introdução. Eu quero começar daí, com essas 14 perguntas que nós fizemos, e eu penso que da minha parte nós conseguimos responder essas 14 perguntas. Eu não sei se você conseguiu responder, né? Nós demos subsídio, passamos conteúdo, estudamos, e esperamos que você possa ter conseguido aí responder pelo menos algumas delas. Eu vou ler o objetivo, que foi esse tema que nós estamos encerrando hoje. Repensar para reviver o mais próximo da palavra de Deus, sem legalismo, sem fardo pesado, e prover mais acessibilidade aos diferentes estilos de pessoas, ter o melhor uso do espaço de reuniões com suas múltiplas, ricas e abençoadas atividades, e transcender o espaço sagrado, o dia sagrado, os ritos e cerimoniais religiosos. Desde o primeiro dia de aula, todas que nós digitamos e compartilhamos, todas que foram filmadas, nós procuramos não fugir do objetivo e acreditamos que nós assim fizemos. Efésios 5,32 foi o texto básico que nós usamos. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. E aí tantos outros textos bíblicos nós trabalhamos nesses últimos 5 meses. Perguntas que precisam ser feitas. Eu não vou fazer mais essas perguntas, né? E eu espero não ter que responder mais essas perguntas, pelo menos por aqueles que estiveram aqui nos últimos 5 meses. Perguntas que precisam ser feitas, pensadas e respondidas. Eu vou ler as 14, que eu peço que você acompanhe. O que é a igreja? De quem é a igreja? Para que serve a igreja? Como é para viver igreja? Onde é para viver igreja? Quando é para viver igreja? Quem são os sacerdotes da igreja? O que foi o templo de Salomão no Antigo Testamento e que tipo de programação acontecia? O que foi o templo de Herodes no Novo Testamento e que tipo de programação acontecia? O que foi a sinagoga no Antigo e no Novo Testamento e que tipo de programação acontecia? Quem administrava o serviço religioso no templo, na sinagoga e nas casas? Quem participava e com que participava do serviço religioso no templo, na sinagoga e nas casas? O que passa a ser chamado de templo, edifício, tabernáculo de Deus a partir das cartas joaninas, petrinas, paulinas e gerais? E a última pergunta, 14ª, após a destruição do templo de Jerusalém, como e quando surgem novos templos para a reunião dos cristãos
E por que esses tempos passam a ser chamados de igreja de casa de Deus? Essas foram as 14 perguntas da nossa introdução no dia 24 de março de 2019, e depois, como a primeira aula, tivemos no dia 7 de abril, porque eu continuei com essa mesma página aqui no dia 7 de abril. 24 de março e 7 de abril foi essa página aqui. Primeiro eu lancei as perguntas, depois eu vim com alguns textos bíblicos começando a responder uma dessas perguntas, com aquele varal que por meses nós tivemos aqui pendurado, com uma cronologia, a questão história da igreja. Agora essa folha você guarda, se você perdeu a primeira da aula, e Deus te abençoe com essas perguntas. Eu espero que você, biblicamente, de fato, tenha conseguido respondê-las. Vamos para a aula de hoje. Agora é a página aí que você tem, 1º de setembro de 2019. Lendo a introdução da aula de hoje, chegamos ao final de mais um tema em nossa EBD, o que não significa que esgotamos o assunto. Certamente há muito a ser pesquisado e estudado. Penso que por hora, o que propomos repensar, e repensado foi por aqueles que levaram a sério cada aula e reflexão pós-aula, deva servir para pautar um pouco melhor a vivência cristã de cada um, à luz da proposta de Jesus Cristo segundo as Sagradas Escrituras. Aqui é a nossa introdução. Como procuramos ser bem honestos, não estamos dizendo que o assunto se esgota aqui. Há muito ainda a se aprender a respeito disso. Mas você tem uma folha aí, novamente, uma proposta para que você escreva. Essa foi a nossa proposta durante o curso. Em muitas aulas eu trouxe o esboço inteiro, mas sempre proponho que você escreva um pouco. Hoje eu pretendo sugerir que você escreva novamente. Dentro dessas 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas, nós vamos trabalhar um pouco a despeito de tabernáculo, sinagoga, templo, casa, basílica e templos romanos, rapidamente, e para você apenas dar uma lembrada. E depois eu vou me apegar no século XXI, os tempos atuais, a igreja hoje, aquilo que a gente tem vivido hoje, ok? Lembrando então a questão do tabernáculo, e aí caso você ache interessante escrever, você escreva, porque assim você aprende mais. Eu recomendo que quem perdeu as aulas, baixe no YouTube, inclusive a de domingo passado, quando nós trabalhamos dentro do tema do jejum. E eu espero na Igreja Presbiteriana da Quadra, pelo menos para quem já está aqui, os novos eu vou ensinar, mas para quem já está aqui, eu espero não ter que responder mais sobre jejum, né, que eu acho que ficou bem claro na aula passada, segundo os textos bíblicos que nós lemos. Vamos lá então. Nós temos aí essas primeiras colunas: tabernáculo. Nós temos aí, logo depois, o templo. Então pula a sinagoga, tabernáculo, templo, tá? Eu vou colocar aqui uma outra cor, só para a gente poder diferenciar. Sinagoga, depois eu vou chegar aqui nos demais. Tabernáculo e templo, não tem muita diferença, a não ser a questão de arquitetura. A única diferença entre o tabernáculo e o templo é a questão de material de construção e questão física, física fixa, não é mais móvel. Nós aprendemos, segundo o Antigo Testamento, que o tabernáculo foi o lugar no qual Deus orientou Moisés para que ali construísse o tabernáculo, e no tabernáculo Deus assim se faria presente quando o sacrifício fosse oferecido pelo sacerdote, pelo sumo sacerdote. Isso também acontecia no templo. Tudo que eu estou falando de tabernáculo e templo é o mesmo rito. E ali os levitas, na parte de fora da porta do templo, da parte de fora da porta do tabernáculo, lá no pátio geral, onde a turma poderia ficar, eles cantavam, louvavam, adoravam a Deus, e eles também liam parte da Torá, daquilo que era a escritura que eles tinham nas mãos, para que todo o povo que chegasse próximo
ao tabernáculo e ao templo, eles pudessem ouvir a palavra que estava sendo lida pelos levitas, e pudessem ouvir os cânticos sendo cantados pelos levitas e cantassem com eles, mas tenta trazer isso à cabeça. Nenhum músico levita estava dentro do tabernáculo, e muito menos dentro do templo. A gente já viu isso aqui, é só lembrando. É apenas o sacerdote e o povão em geral também não estava dentro do tabernáculo e dentro do templo, mas os sacerdotes e os sumos sacerdotes estavam e poderiam entrar no templo e no tabernáculo. O templo, nós estudamos que foram dois, e um terceiro repaginado. O primeiro de Herodes, e quando a Babilônia, o primeiro de Herodes, não, o primeiro de Salomão, e quando o templo de Salomão é destruído com a invasão de Nabucodonosor, o Império Babilônico, lá em Jerusalém, esse templo ele voltará a ser reconstruído depois do retorno do povo do exílio. É 70 anos depois que o povo volta do exílio que o templo vai começar a ser reconstruído. Não que ele vai reconstruir rapidão, não. Esse templo vai ser invadido e vai ser profanado novamente por Antíoco IV Epifânio. E esse templo ele vai ser depois ampliado, depois que ele vai ser construído por Zorobabel, e aí ele vai ser invadido por Antíoco IV Epifânio, vai ser profanado o altar. Depois Herodes vai aumentar esse templo. O templo que Herodes amplia fica maior e, entre aspas, visivelmente mais glorioso do que o templo que Salomão construiu. E aí aquele templo que nós mostramos uma maquete aqui, uma figura que você recebeu na cópia, onde o pátio, ou os pátios ali, mostravam onde entrava cada grupo de pessoas, os gentios, os judeus, as mulheres, os homens. Você viu isso nas aulas que nós trabalhamos. Então essa é a questão do templo. E aqui, na sinagoga, a sinagoga ela está entre os templos destruídos e construídos. É porque a sinagoga ela surge depois do primeiro templo de Zorobabel, depois do primeiro templo de Salomão. Quando ele é destruído e vão para a Babilônia, eles não têm templo. Então a sinagoga passam a ser lugares, não são residências, mas lugares onde os judeus levantam e formam um espaço ali, tanto na Babilônia, quanto em Jerusalém, quanto em outros lugares onde tinha judeu, para que eles pudessem estudar a Torá, fazer orações, e depois eles passaram também a dar curso, a ensinar pessoas aqui no âmbito da sinagoga. Aí o templo vai ser reconstruído, a sinagoga continua existindo, e a sinagoga adentra o período do Novo Testamento. Por isso que fala que ora Jesus entrava na sinagoga, ora Jesus ia ao templo. Então a sinagoga é algo que ela perdura mesmo com o templo existindo, até no Novo Testamento. Os três, o que acontece aqui é uma prática de judaísmo. Então, o que acontecia aqui no tabernáculo, no templo e na sinagoga, era uma prática de judaísmo. Ok? Grave bem isso, que eu vou pegar na última coluna que tem a ver com a atualidade hoje, para a gente conseguir responder de maneira prática algumas questões. Os três, a prática era judaísmo. Dentro desse judaísmo, os ritos que eram ali feitos, as leituras, todos eles apontavam para Jesus Cristo. Apontavam para Jesus. Todos eles apontavam para Jesus. Tabernáculo, templo, sinagoga, prática de judaísmo, nos seus ritos e nas suas leituras,
apontavam para Jesus. Vamos virar aqui. E aí nós chegamos lá no primeiro século depois de Cristo. O calendário romano. Nós temos as casas. Aqui no templo de Jerusalém já se foi. No ano 70 já fora destruído. Então não tem mais onde o judeu ir. Não tem mais onde o judeu fazer os seus ritos, as suas práticas. Só que Jesus, ali, do ano 30 ao ano 33, ele vem anunciando o Evangelho, enquanto o templo ainda está em pé. No ano 33 o templo ainda está em pé. Jesus está anunciando o Evangelho nas ruas, nas vielas, na montanha, por onde ele passa, nas cidades, e também de vez em quando anunciava o Evangelho lá no do templo, ou nos pátios do templo. E também anunciava o Evangelho quando adentrava na sinagoga. Ele entrava no espaço de Deus. Os que iam se convertendo a Jesus Cristo, ao Evangelho, e isso que é importante, tá? Me parece tão simples que eu coloquei aqui, mas os que iam se convertendo ao Evangelho já não tinha mais sentido frequentar templo, frequentar sinagoga para vivenciar práticas judaicas que apontavam para Jesus, porque só tinha sentido frequentar tabernáculo, frequentar templo, frequentar sinagoga, viver práticas judaicas, ritos e leituras que apontavam para Jesus, enquanto Jesus não veio. Depois que Jesus veio e ele anuncia o Evangelho, e ele fala da vida nova em Cristo, a qual era apontada no Antigo Testamento, os cristãos têm que procurar se reunir. Vai se reunir onde? Lá na sinagoga? Não dá porque lá é prática judaica. Vai se reunir onde? Lá no templo? Não dá para se reunir no templo, porque lá é prática judaica. Até porque lá no templo ainda continuavam os sacrifícios de animais. Que coerência! O que o cristão vai fazer no templo? Praticar os ritos judaicos, levar o sacrifício na mão do sacerdote, se Cristo está ali e se apresentou como o Evangelho, aquilo que o templo da sinagoga apontava. Então esses cristãos passam, os novos convertidos a Jesus, passam a frequentar as casas. E aqui, de fato, é que nasce a igreja de Jesus Cristo. É aqui de fato que a igreja passa a se reunir nas casas, também nas catacumbas, é onde a igreja passou, onde a igreja se reunia. Já cheguei aqui na primeira, segunda, terceira, quarta coluna da folha. Eu coloquei para você. Então a igreja está reunida aqui, primeiro século. Nessa reunião da igreja, nas casas e nas catacumbas, esquece a figura do sacerdote, do sumo sacerdote. Não tinha lá, não existia. Esquece os ritos judaicos. Não tinha. Esquece os espaços, os pátios que dividiam quem ia, quem não ia, de onde entrava. Não tinha. Eram todos iguais, todos salvos em Jesus Cristo, onde os mais experientes na palavra de Deus despontavam como liderança, e então coordenavam e dirigiam uma reunião dos cristãos que se reuniam nas casas e nas catacumbas, lendo a palavra de Deus que eles tinham na mão. O que eles liam? Aquilo que já tinha de Antigo Testamento e as cartas que os apóstolos foram escrevendo, que ainda não era tida como Bíblia, como palavra de Deus para você temos hoje, mas eram as cartas que os apóstolos escreveram. Então, aqui na reunião das casas, eles cantavam os cânticos, a gente leu todos os textos que nós cantavam os cânticos, eles liam a palavra do Antigo Testamento e também as cartas que os apóstolos escreviam. Era isso que aconteceu. E aí, durante a semana, no dia a dia, eles continuavam vivendo a sua ritualidade na vida,
eles são desafiados pelos apóstolos a viver a igreja onde eles fossem, onde eles estivessem, por onde eles passassem, em toda a vida deles. Casas. Isso caminha aquilo que a gente escreveu durante o primeiro século. E agora eu vou chegar aqui na última, a Basílica. Aí vem a Basílica, os templos romanos. Onde nós vimos, não vou ser redundante aqui para não pensar quem estudou bastante já entendeu, onde nós vimos que lá voltam as figuras, tudo aquilo que não tinha mais nas casas, a Basílica, os templos romanos, resgata, volta a figura dos sacerdotes. Esses homens voltam a usarem indumentárias diferente do povo. Aqui voltam a acontecer os ritos. Aqui volta, eu vou colocar entre aspas, tá? Os pátios. Eu não tinha colocado isso até hoje na aula, mas hoje eu vou colocar. Aqui voltam a existir os pátios. Os pátios, a tribuna onde ia o sacerdote, um lugar especial do lado da tribuna, que a gente mostrou isso numa aula aqui, no flipchart, naquele varal, bafchetes, digamos, o pátio onde iam os músicos, e o pátio geral onde iam os homens, e o pátio geral onde iam as mulheres. Na nave da Basílica do templo havia o espaço dos homens e o espaço das mulheres. Nós vimos isso. E aqui, quem cantava era a turma do coro, quem falava era o sacerdote. E depois aquilo que nós vimos no Estado romano que oficializa então o cristianismo, e aí o imperador passa a gerenciar também a igreja. A igreja não fica apenas na mão do sacerdote, mas é uma mistura de igreja e Estado. O imperador também passa a mandar. E aí nós vemos que na cabeça do povo, esse lugar volta a ser casa de Deus, tanto a Basílica como os templos. E que quando se fala em casa de Deus, espaço sagrado, é o lugar onde lá está então o sacerdote com as suas indumentárias, está o povo, mas com indumentária diferente deles. Ali tem que existir os ritos. A igreja passou, voltou a ser formatada na cabeça do povo dessa forma. Essa igreja aqui morre. Essa aqui deixa de existir. Essa daqui, ela volta a existir com uma mistura, ela volta a existir com práticas judaicas, mas também com práticas romanas. Jesus Cristo aqui, quem está erguendo a mão? Traz o microfone para quem está erguendo a mão. Só terminar de falar. Jesus Cristo aqui, ele é um adendo. Você sabe o que é adendo? Eu já falei várias vezes essa palavra aqui. Jesus Cristo é alguém que faz parte de tudo isso. Os religiosos deixaram Jesus ter um espaçozinho aqui. Eles deixaram Jesus fazer parte de tudo isso. Mas Jesus não era tudo isso. Mas eles decidiram deixar Jesus fazer parte. Eles falavam de Jesus lá, mencionavam. Mas o que predominava eram as práticas judaicas, as romanas, porque ali estavam os sacerdotes, indumentários, volta aos seus ritos e tudo mais.
Que pergunta? Pastor, a figura do sacerdote, desde o início, é aquela pessoa, né, escolhida por Deus e que se punha entre o ser humano comum e Deus, e que teria que haver um sacrifício de sangue para que se houvesse o perdão. Como é que eles fizeram? Vai para a basílica e há a figura do sacerdote, mas não há mais a matança de animais, né? Então eles diziam-se cristãos, assim, entre aspas, né? Como é que se explicaram então não ter esse sacrifício? Ok. Bom, primeiro, nem todo sacerdote era escolhido por Deus. Alguns foram, mas uma boa parte dos sacerdotes foram escolhas humanas, por causa do poder e do privilégio que dava ao sacerdote. Segundo, de fato, na basílica e nos templos romanos, cessa o sacrifício para a purificação do sacerdote e do sumo sacerdote. Aí começa a entrar as tais das penitências, dos autoflagelos, os altos sacrifícios que eles faziam com o próprio corpo deles mesmos, as renúncias que eles faziam, humanamente falando, o sofrimento que eles causavam a eles mesmos para um rito de purificação, né? Então não sacrificavam os animais, mas eles entravam no rito sacrificial por eles mesmos. Por isso que tem ali, vai ficar forte depois a questão da penitência, das indulgências no cristianismo católico. É coisa da cabeça deles. É porque a Bíblia não fala de autoflagelo. A Bíblia não pede esse sacrifício. A Bíblia fala de 2 sacrifícios. O que era feito de animais, até a vinda de apontar para Cristo. Quando Cristo veio, de animais perdeu a valia. O de Cristo foi feito e é único, cabal e suficiente. Não precisa mais de sacrifício. A questão era essa. Ok? Prosseguindo. Não temos mais pergunta aí? Beleza. Estamos chegando aos finalmente. Agora nós vamos falar de hoje. Então, hoje, os templos, século 21. Lembrando que nós estamos encerrando o nosso tema hoje. Ali até onde a gente vai chegar. Antes de nós continuarmos aqui, eu vou pedir para que a Érica coloque uma música para nós ouvirmos. Nós já ouvimos essa música aqui no decorrer do curso, do começo das entrelinhas, mas nós vamos ouvir essa canção mais uma vez. A música é a casa primeiro, tá, Érica? Vamos ouvir essa canção com bastante atenção. Apenas ouça curtindo a música, mas preste bastante atenção na letra. Não quis os tempos que eu posso construir com minhas mãos. Me fez casa, eu sou morada, lugar de Deus. Dentro de
Ok. Essa é uma das canções que nós colocamos durante o nosso curso. A despeito da casa, nós entendemos ser de fato a habitação de Deus. Só que quando a gente chega no século XXI e a gente aborda a igreja e os tempos do século XXI, a gente observa na maioria deles, né, que ali tem a figura do sacerdote, que ali tem a figura dos levitas, que ali tem, de certa forma, os pátios, e que ali tem uma tentativa, pelo menos isso no discurso, e às vezes a gente está implorando para que haja uma prática, de sacerdócio de todos os crentes. Então nós estamos encerrando o tema hoje, e é muito sério você observar aquilo que a gente trabalhou nesses últimos 5 meses, porque a gente precisa ressignificar isso, né? Eu creio que na mensagem que eu preguei no ano passado, pelo menos da minha parte, ficou muito claro que eu já venho ressignificando e vou continuar a ressignificar a partir da minha vida, e aí cabe na vida de cada um dos irmãos. Mas quando a gente olha para os templos que as pessoas ainda, na sua maioria, hoje no século XXI, chamam de igreja, ainda lá tem a figura do sacerdote, dos levitas, dos pátios. E o que você que acompanhou a aula diria que seria esse sacerdote aqui que existe lá? Estou sozinho aqui? Tem alguém? Ah, tá. O pastor, o padre, o apóstolo, a apóstola, o bispo, a bispa. E aí você vai perguntar para mim, não é? Aí eu vou fazer igual Jesus. Miserável homem que sou pecador, vou imitar Jesus. E você vai falar, pastor, e não é? Eu vou devolver a pergunta para você. É? Não é sozinho. Não é só. E os levitas? Quem falou isso? E eles são? Tem alguns que dizem que não são, mas no fundo se acha.
Eu tenho uma dó desses que ainda se acham. Tadinho. E aí se acham. Mas não são. Mas por que eles têm que ter uma espiritualidade a mais do que a maioria dos crentes? Porque para subir nesse palco aqui tem que estar em santidade. O fogo descer e cair para o louvor ser a bênção, tem que estar todo mundo melhor que eu. Tem que estar todo mundo melhor de quem está nos pátios. Você percebe, gente, que 2000 anos depois, parece que a história não mudou muita coisa. 2000 anos depois, parece que não mudou muita coisa. Mudou pouco. Um pouco que é muito. No aspecto da salvação pela graça, misericórdia de Deus, né? O Evangelho de Jesus Cristo. Mas a gente ficou muito satisfeito com isso. E aí o que nós acabamos recebendo e não perguntando, não ressignificando, não repensando, nós nos conformamos com uma religiosidade templária, com ritos judaicos, com ideias judaicas, colocando Jesus ali no meio de tudo isso e achando que dá. Jesus é um adendo, ele faz parte disso. Então, os pátios, eles existem? Quais são os pátios hoje nos templos? Hã? Não só o povão. A nave, os músicos no palco, o pastor não sobe. Algumas denominações separam homens e mulheres. Algumas separam homens e mulheres. Né? E talvez em alguns lugares é até bom, né? Porque já vem brigado de casa para o mundo. Brincadeira à parte que eu estou voltando aqui. Isso não acontece, né? Não acontece. Eu já vi tanta barbaridade nesses 18 anos como pastor na igreja, mas deixa eu falar. Nós temos ensinado que para nós hoje, o que serve esse palco, pelo menos ele foi feito alto, para a galeria poder alcançar a visão. Só foi esse o objetivo. Senão ele não seria tão alto. E por uma questão didática e pedagógica, na questão dos cabos e dos fios. Para não ficar aqui no meio todo mundo pisar, porque aqueles cabos e aqueles fios ali são caros. Os instrumentos. E isso é o que a gente tenta fazer. E esse prédio, essas paredes, esse lugar aqui, a gente tenta olhar para ele, essa é a diferença, como um lugar prático, onde cabe um número de pessoas que não caberia na minha nem na sua casa. Um lugar prático onde nós temos didática e pedagogicamente salas, salão de festa e esse salão aqui para reunião. Didática pedagógica. Ele não nasceu com esse propósito. Ele nasceu, a grande verdade é que todo o templo levantado, seja de qual religião for, todos eles são levantados, infelizmente, com a velha ideia do tabernáculo, do templo e da sinagoga. Todos são levantados assim. Eles não são levantados pensando nessa questão didática e pedagógica. A gente tem que buscar passar a ver. Eles são levantados com essa ideia. Aí se são levantados com essa ideia, tem que botar as figuras lá. Tem que ter o pessoal como levita, tem que ter o sacerdote e tem que ter o povo. E Deus habita lá. Porque é lá que Deus acontece, é lá que Deus faz. E o nosso trabalho, esses 5 meses, foi trabalhando todas essas aulas, para que o discurso do sacerdote de todos os crentes saia do discurso, saia das palavras, e seja de fato vivido, vivenciado na vida de cada cristão, de cada evangelho. Sendo a casa, como nós ouvimos agora aqui, sendo a casa, sendo a habitação de Deus. Em qualquer dia, em qualquer lugar, em qualquer hora, fazendo todas as coisas. E aí a pergunta que algumas pessoas fazem, bom, então não precisa mais desse lugar, não precisa de reunião. Esse tipo de pergunta já
Eu já não tenho mais paciência para ouvir, já não me cabe mais na cabeça, porque se andar 5 meses ouvindo tudo que a gente falou e ainda perguntar isso, eu vou falar, não entendeu nada. Não entendeu nada. Porque nós deixamos claro que esse espaço é necessário, é bom, porque aí possibilita eu e você nos ajuntarmos, celebrarmos o culto coletivo, celebrarmos a vida que cada um de nós vivemos de maneira cristã durante a semana. Esse lugar serve, como Hebreus 10, 25, que nos exorta, nos admoesta e nos lembra a não abandonar a congregação, a reunião, porque um estimula o outro, um fortalece o outro. Nós precisamos do ajuntamento. Então esse lugar precisa, sim. Então, aí a gente canta, a gente ora, a gente lê a palavra junto. Então a questão é como que eu passo a ressignificar essa reunião coletiva e o lugar onde eu venho. O problema não é mais o lugar, o problema agora é a sua concepção e a minha concepção. O problema não é o lugar. O problema não é o dia, a reunião. O problema é a concepção e o uso que você faz desse lugar. O problema não é a figura pastoral que se coloca em luta para ser igual a todos, sem abrir mão da responsabilidade que ele tem no estudo da palavra, no pastoreio e no alimentar e trazer a palavra de Deus e compartilhar para Deus, para que todos vivamos o cristianismo. Porque quando pergunta, então, para que isso? Para que pastor e para que outra coisa? Com todo amor e carinho, talvez a você, eu já vou abrir para a pergunta. Vou colocar prédio. O prédio, o pastor, os irmãos, o professor da EPD, o pastor aqui eu vou colocar também presbíteros, o professor da EPD, os irmãos, os diáconos. Quem passa pelo que nós conversamos nesses últimos 5 meses e prestou atenção, ele vai continuar olhando para esse prédio como um lugar que é favorável para nos reunirmos, mas não mais como um sagrado, não mais onde Deus habita, não mais onde a coisa vai acontecer. Presta atenção que eu falei. Se a pessoa falar, se o prédio onde eu ia, que eu chamava de igreja, não é um lugar sagrado, não é onde Deus vem com poder, não é onde a coisa acontece, então o que eu vou fazer lá? Essa pergunta vem de alguém qual a relação dela com o prédio era pagã, judaica e religiosa. Cristã, jamais. Zero. Quem olha para o prédio na expectativa de ali Deus mora, ali Deus vem, ali Deus vai fazer acontecer, ali a cura acontece, ali a salvação, ali vai, essa é uma visão judaica pagã. Não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Então, o que eu vou continuar indo fazer lá se não é isso? Agora eu entendi o que é lá, é favorável, eu vou lá. Quem olha para a figura do pastor ou do líder de um outro lugar, de uma outra denominação, e fala assim, bom, já que o pastor não tem indumentária, já que a bênção que ele impetrava não impetra mais, era poderosa, já que a oração que eu esperava que ele fizesse, ele fala que qualquer um pode fazer, então eu não preciso de pastor. Aí o pecado aqui é mais grave ainda, não por causa de mim que vos falo, do pastor. Porque se você diz isso, sabe qual era a tua relação com o pastor? Pagã. Mas não de amor pela pessoa, não de querer se relacionar com a pessoa, não de querer servir a pessoa, e não de querer ser servido a pessoa. Você olhar para a figura do pastor como alguém que tem o que te oferecer, porque o dia que não tiver o que te oferecer, ele não serve. É duro isso? É verdade. Essa é a verdade. Se o pastor não quer ser, ele não é aquilo que eu idealizava de pastor, ele não serve. A tua relação era pagã, era de barganha, de troca.
e não de relacionamento, de cristianismo, de evangelho, de estar junto, de aprendendo como e servindo como. Se você olha para o seu irmão, aí vamos distante. Se você olha para os seus irmãos, o seu irmão, como aquele que só vai te agradar, só vai fazer coisas boas e corretas para você, e ele não vai decepcionar você. Se você olha para o seu irmão numa ideia de que ele tem que ser totalmente santo, que ele não pode pisar na bola, não pode errar, não pode pecar, você vai falar: então para que eu quero meu irmão? Eu vou dizer que a tua relação também com ele era pagã. Se você falar: para que eu quero o professor da EBD? Para que eu quero os diáconos? Então a questão da desconstrução e do repensar o nosso trabalho, o nosso labor aqui, não é de acabar com a igreja e destruir a igreja. Presta atenção, não é de acabar com a igreja e destruir a igreja, mas é para que, por graça e misericórdia de Deus, é acabar com a religiosidade da igreja, é acabar com o paganismo e o judaísmo que acha que dá para caminhar com o evangelho das boas novas de Jesus Cristo. E isso é para acabar. Mas o prédio é bom, o irmão é bom, o professor, o pastor, a liderança. Numa visão cristã de evangelho, de boas novas, proposto nas Sagradas Escrituras. O resto é mais ou menos isso aqui. Eu preciso de 3 voluntários aqui à frente, depois eu abro para a pergunta. 3 voluntários, rapidão aqui, por gentileza. Olha só o que acontece hoje. Olha a dor de cabeça que a gente vive hoje. Isso. Não tem sequência não. Agora eu vou olhar aqui como que eu vou fazer isso. Ok. Tiago, fica junto com o Paulo e coloca o seu papel junto com o dele. Isso. Mistura, junta os dois. Junta os dois, segura os dois. Junta os dois, uma atrás da outra. Não precisa nem isso. Fica os dois segurando aí. Isso. Agora vem os dois aqui e tentam colocar isso aqui dentro. Tenta colocar junto com o Paulo Henrique. Tenta. Dificulta, mas não precisa bater, irmão. Não precisa ficar violento, não. Eu sei que você é fortão, não vai. Não vai fazer isso, não. Vamos lá. Paulo. Tenta colocar Paulo Bettinardi e Tiago aqui junto com o Paulo Henrique. Tenta colocar junto com ele aqui. Deixa não, Paulo. Sai, corre pra cá, pula pra cá. Sai, vai sair. Vai, gente, tenta pôr. Faz o seguinte, chega aqui agora, Paulo, vem cá, vamos fazer de conta que dá. Aí quem prestou atenção na aula passada, é mais ou menos assim, tá, irmãos? Ó. Paulo, Henrique, você é vinho novo. Aula passada. Isso aqui é odre velho. Você vai tentar colocar isso aqui, o Paulo Henrique vai segurar. Fica junto com ele, Tiagão. Pode entregar. E tenta colocar vinho novo em odre velho. Tenta colocar. Agora solta e deixa cair. Cai o outro. Não sustenta, viu, irmãos? É impossível. Obrigado, gente. Obrigado. Pode sentar. Não dá. Mas é isso que as religiões tentam fazer. Elas acham que dá. Elas acham que dá para misturar vinho novo com outro velho. Não dá. Primeiro ali estava, depois aqui. Pode perguntar, dentro da nossa aula aqui. Pastor, vou tentar explicar o que eu estou pensando. Assim. Tudo bem, o prédio, ele não é em si um lugar santo, mas nós dentro dele temos, assim, não santificamos ele também, porque a gente não tem esse poder, mas é um lugar especial que a gente vem, não para buscar, mas para estar junto, para onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome eu estarei. Então, Senhor, aí o pastor na figura, ele é diferente, assim, a gente vê, eu vejo, vou colocar como ele, vejo ele como um pouco diferente, porque
Ele estudou, ele sabe mais do que eu. Não adianta eu querer falar que eu sei igual o pastor, porque eu não sei. Então eu acho que a gente tem assim, uma hierarquia, uma certa hierarquia, porque você tem, não é só estudo, mas você foi nomeado para ser isso, dentro da nossa, da nossa instituição, né? E depois, a gente não vai ser, porque senão você chegaria aqui, eu vou pregar, o outro chegaria, eu vou cantar, o outro vai, então aí viraria bagunça. Então tem-se uma ordem, tem-se um organograma dentro da igreja, uma hierarquia, para que se tenha um bom andamento do todo. Eu imagino assim, não sei se eu estou dentro do que você está falando, mas a gente olha assim, que nem você fala, mas não tem. Então, que nem você não implementar a bênção, mas por que não também? Não é prejudicial para você e para a gente também, vai dar na mesma, eu acho. Será que eu estou falando alguma coisa errada? É mais ou menos isso que eu queria colocar. Não sei se eu consegui colocar o que eu estou pensando. Por que não e por que sim? Assim, não extremos, não ir lá para o extremo de uma coisa nem para o extremo da outra, eu imagino. Ok, já vamos aí. O 13. Bom, a questão, você não usou essa expressão, mas de uma necessidade de ordem, de uma liturgia, ela é necessária em qualquer espaço, para saber quem começa, quem termina, quem conduz, quem faz, quem não faz, isso é normal. A questão é que a liturgia ficou reduzida a poucas pessoas. Segunda coisa, é que a diferença na questão acadêmica, ela existe, mas ela vai existir até quando o cristão comum quiser que ela exista. Porque o pastor necessariamente ele não tem que saber mais do que os demais. A princípio ele foi, estudou, voltou, e essa questão estudou eu não conjugo. Quem me conhece sabe que eu estudo até hoje. Eu estudo até hoje. E nesse aspecto do pastor saber mais, estou dizendo que você disse isso, mas essa concepção na maioria das pessoas ele sabe, então ele passa para a gente. Aí o povo não constrói, aí o povo não estuda, o povo não aprofunda. Aí fica naquela questão do apóstolo Paulo lá, de voltar para a igreja e falar, vou ter que dar leite de novo, nesse aspecto. Então essa é a diferença. A questão da bênção, eu iria devolver a pergunta, por que não faz, é prejudicial, vai fazer mal? O que acontece é assim, a gente vem ensinando e trabalhando com a igreja, que todo crente é o que? Todo crente é sacerdote? O pastor não é exclusivo? Então a minha resposta simples é, se eu continuar querendo dar a bênção aqui sozinho, eu estou falando tudo contra o que eu vim ensinando. É incoerente. Eu falar uma coisa e ver outra, e eu já não estou conseguindo fazer isso mais. Então a dificuldade, em que aspecto? Na aula que nós trabalhamos. A bênção que é dada hoje no meio religioso, vamos ficar mais na nossa questão aqui, evangélica, presbiteriana, a bênção ela é dada, pelo menos eu não vi nenhuma outra fora disso até hoje, não estou dizendo que ela não exista, mas ela é dada sempre baseada em número 6 ou 2 Coríntios 13. Número 6, ela é uma bênção o quê? Ela é uma bênção sacerdotal. Porque quem que dá a bênção lá em número 6? É um cara chamado Arão, que fazia parte da classe sacerdotal. Porque nem Moisés, não é nem Moisés que dá a bênção, porque ele não podia. Ele era líder, profeta, ele liderava o povo. Mas Deus falou, Moisés, chama Arão e fala para que ele abençoe o povo. 2 Coríntios, quem que dá a bênção? E quem que é Paulo? Apóstolo. Por isso que você pega nas liturgias, quando elas estão escritas no final do culto, agora o pastor vai dar a bênção araônica ou então a bênção apostólica. É isso que você ouve? Agora, se nós estamos trabalhando com a igreja, que o pastor é mais um sacerdote junto com você, se eu continuar dizendo, olha, quem vai impetrar a bênção
é apenas o pastor, sou apenas eu. Você não pode. Hã? Apenas o Arnaldo, o sacerdote Arnaldo. O outro não pode. Aí eu tenho. Não, eu quero dizer assim, como você, como pessoa, como sacerdote que eu sou e você é, você também pode continuar dando a bênção. Como eu estou fazendo, não sozinho. Não como coletivo. Ou pastor, porque só ele pode, mas Não. como você pessoa, como eu. Mas essa daqui não tem base bíblica hoje. Lá no contexto de número 6, o povo na planície do Sinai tinha. Essa daqui não tem base bíblica também hoje. Pastor, mas é Novo Testamento, eu sei, querido, só que a era apostólica já foi. Não existe apóstolo mais. Apóstolo já foi, acabou. Só foram os 12 lá. Fora os 12, esquece. Os 12 em tese, né? Porque Paulo entra ali, escolhido por Jesus. O único que não andou com Jesus em vida na época do ministério. Jesus tem um encontro com Paulo, ali depois da morte, ressurreição, ascensão, e volta e encontra com Paulo. A era apostólica acabou, né? Então, olha a incoerência. Como que eu vou dizer que eu vou dar bênção apostólica porque eu tenho quase 2 Coríntios 13, se eu mesmo já entendi na palavra de Deus que a era apostólica já foi? Como que eu vou dar bênção araônica sacerdotal? Aqui sim ainda temos, porque 1 Pedro, capítulo 2 e 9, outras cartas paulinas e joaninas, além das cartas petrinas, chama todo crente como sacerdote, como profeta. Então todo crente pode. Irmãos, Pai do Senhor, Deus te abençoe. Shalom, Ai. Todos nós podemos. Então, o fato de eu não me ver fazendo sozinho, não significa que outro pastor e outro líder não tem o direito de fazer, é a consciência de cada um. A questão é que, quando você entende isso, ou eu começo a mudar isso a partir da minha vida, ou eu paro de falar de sacerdócio universal de todos os crentes na igreja, porque isso é hipocrisia. Você fala que nós também somos, então só porque você entende isso. Agora a questão é que, quando o pastor para de fazer isso, algumas pessoas que estavam acostumadas, que às vezes viam um raio saindo da mão do pastor, ou uma unção de poder nova, e se sentia grandemente abençoado, porque são as mãos do pastor que estão levantando, para essas pessoas fica mais difícil. E aí vai tentar arrumar um outro que faça isso. Não tenho dúvida, alguns vão tentar fazer isso. E aí quando não pode ser o irmão que está do seu lado aí, pode ser o que está atrás de você, na tua frente. Não tem que ser necessariamente eu. Aí você pergunta bem, então a gente não precisa mais do pastor, então a tua relação comigo era padrão. Não tenho dúvida. Não era uma relação de amor, de cumplicidade, de caminhar junto, de crescer, de aprender, de serviço. Então, nesse aspecto, é que não. Como você colocou, a instituição ensinou isso? Ensinou. E eu respeito isso e não vou falar que os outros não devem fazer e não podem fazer. Isso é uma questão minha, pessoal, particular. Porque quem vai dar conta diante de Deus sou eu. Na verdade, eu não vou dar, eu já dou conta diante de Deus. Então, é nesse aspecto aqui. É nesse aspecto. Então, quando eu olho para a palavra de Deus, eu tenho que entender o que eu estou fazendo. Eu não sou sacerdote sozinho, e eu não sou, e muito menos apóstolo, nem sozinho, nem coletivo. Já chegam os outros que se autodenominam apóstolos aí no meio religioso. Mas isso aqui não é só no nosso meio evangélico. Isso aqui é aquilo que eu falei para você. Se você for em outros meios religiosos, nas religiões de matrizes africanas, ou no próprio budismo, seja o espiritismo, seja o que for, essa relação com o sacerdote, com a imposição de mãos daquele que mais é, o que mais tem na cabeça do povo, ela existe em todo lugar. E você vai entender isso melhor com o próximo tema que eu vou começar no domingo que vem na nossa escola dominical. Ela é paralela. Só muda o nome do Deus, né? E o nome dos que se relacionam com Deus. Aqui. Eu ia falar só uma coisa, vou falar duas. Eu lembro quando às vezes a gente ia na igreja, e vinha um pastor,
Então ele ia pôr a mão na cabeça das pessoas. Então ele colocava na mão de uns e de outros não. Mas, puxa vida, ele não colocou a mão na minha cabeça, né? Pois é. Saía de lá assim triste. Frustrado. Ou então quando vai orar com alguns irmãos, fala assim, justo aquela pessoa foi orar para mim, né? Então, Pois é. Isso eu vivenciei, eu vivi isso. Sabe? Mas voltando a templo, igreja, lá em Londres, eu já fui várias vezes. Que alguns aqui devem conhecer a igreja Hillsong, a igreja grande, tem um trabalho sério. Mas durante o dia ali em Londres, é um dos maiores teatros que existe ali em Londres. Então tem galerias enormes. Só que os cultos se unem ali no domingo, lá é a igreja. Durante o domingo são vários cultos. Durante a semana, lá é um teatro. Então tu não vai falar que lá é a casa de Deus e depois profanou porque é teatro. Então a gente já vê essa diferença desde lá. Acho que é porque eles já conseguiram resolver Eles isso. já né? conseguiram resolver isso. Quem? Cadê Márcia? Ô Márcia, só antes de você entrar, para pegar um pouquinho que você falou que a Ana falou, esse exemplo eu já conheci aqui no Brasil. Na época do pastor Wagner, quando eu ainda era membro comum na igreja, ele foi conhecer a questão de célula, o nome que usava era célula. Aí ele me chamou, eu fui com ele lá em Pompeia, isso em 1996. Vamos comigo em Pompeia? Vamos conhecer o pessoal do célula e tal, lá. Negócio de mimimi, casais, tudo entrou por lá, na igreja Hollins de Pompeia, a igreja de cultura nipônica, né? Os japoneses. Aí estou chegando eu com o pastor lá, com aquele tomatão dele lá, né? Aqueles cortes bonitão, vermelhão, e a gente encosta aí para o estacionamento. Eu falo, escuta, a gente não vai lá na igreja lá? A gente já chegou. Eu falei, não, mas cadê? Porque ele estacionou o carro, lembrança dessa pessoa, e aí tinha um telhadão coberto. Pensa no pum, aqui de Presidente Prudente, Parque dos Múltiplos. Só que todo fechado, nas laterais. Aquela cobertura. Aí o pastor Massal do seminário, que é um dos músicos hoje aqui, o pastor Massal nos recebeu, eu e o Acto. E aí nós entramos. Aí a gente entra, nós nos deparamos com uma quadra. Uma quadra. Só que estava todo fechado nas laterais e aquela cobertura redonda. Aí o pastor, aí do lado, como se a trave da quadra estava aqui, e nesse canto aqui tinha a secretaria, a sala do pastor. E uma trave aqui, outra lá e tal, e aí ele conversou, falou de célula, ficou quase uma hora conversando sobre como fazer célula, como fazer mimimi, casais, né? E aí ele falou assim, a gente falou para ele assim, você vai mostrar para a gente onde que é a igreja, onde que é o curso de você? Ele falou, é aqui. Mas como assim? Aí eu e o Alex saímos da salinha, ficamos, ele falou, fica lá na quadra. Aí ele chegou com um controle remoto, tudo. Aí tinha uma parede falsa de madeira, ela abriu, controle remoto. Aí ele deu outro toque, puf, saiu um palco lá de dentro da parede, com bateria, com teclado, com tudo montado, os pedestais, tudo. E aí daqui a pouco ele apertou outro botão, puf, veio uma plataforma cheia de cadeira plástica. Ele falou, os diáconos chegam aqui um pouquinho, e aí eles pegam as cadeiras, esparramam tudo aqui, o palco está ali. Acaba o culto, a gente aperta o botão, o palco volta, fecha a parede, e no mesmo dia do culto, o povo animado ainda joga futebol de salão aqui. Alguém está escandalizado? Hoje não? Hã? Isso em 1996. Mas japonês é brincadeira, os japoneses geralmente estão sempre à frente, né, gente? Tecnologicamente falando. Então eu fiquei com de cara assim, eu falei, nossa, que sonho, cara, que legal isso aqui. Então, eles já têm na cabeça deles resolvido que a igreja era eles, não é espaço. Bate uma bola lá, no mesmo espaço que diz glória a Deus, aleluia, que lê a palavra, que estuda, que ora. Eu não sei se hoje é lá, eu fiquei até com curiosidade, vontade de voltar em Pompeia para ver se ainda é o mesmo espaço. Ou se já fizeram outra coisa. Eu espero que seja melhorado, mas que seja do mesmo jeito. Então, isso já existe. Isso já existe. Uma igreja pequenininha, uma cidade pequenininha, para quem conhece Pompeia, próxima a Marília. Mas quando nós fomos lá, na época tinha uns 800 membros. Uma cidade pequenininha. Márcia, que também pergunta. Eu também tenho um primo que é pastor na Inglaterra, e ele também esses dias estavam empenhados
em pôr no palco. Eu falei, por que a igreja não tinha palco? Ele falou, não, porque está de férias. Aí a gente muda para um lugar menor, porque vai pouca gente, então a gente sai de um colégio, que eles se reúnem num colégio, e nós vamos para um salãozinho de festa, então a gente fica reunindo lá. Mas quando terminar as férias, a gente volta para o colégio novamente, quer dizer, o prédio para eles pouco importa, o negócio está reunido, né? Importa o povo, né? Importa o ser humano. Mas a minha fala é quanto a essa bênção sacerdotal. Na verdade, eu nunca fiquei assim muito. Acho que nunca me passaram tão assim forte essa bênção sacerdotal ser tão assim, significativa assim, através do pastor. Não sei, nunca senti assim. Ah, que bom. Mas, na verdade, tem uma coisa já ao contrário comigo mesmo, eu falando de mim. Que eu para mim, eu queria saber se eu estou julgando a pessoa, porque para mim já é difícil eu receber uma bênção de uma pessoa, por exemplo, se sentar uma pessoa que eu não conheço ao meu lado, e eu receber essa bênção, eu não sei quem é a pessoa, como ela vive, ou até mesmo se eu souber, né? Às vezes eu sei alguma coisa da vida da pessoa, eu falo, meu Deus, mas que essa vida desregrada vem impedrar bênçãos sobre a minha vida. Sim. Então essa questão eu já tenho, eu não tenho com a outra, mas já tenho com isso. Ok. Então, duas coisas mais para ficar tranquilo para a gente. Primeiro, quem abençoa não é a pessoa, é o Deus da bênção. E sobre a tua vida não vale encantamento. Se Deus não quiser te abençoar através daquela mão que está sendo imposta por você ou estendida para você, Deus não vai te abençoar. E aquele ser humano em si não tem poder sozinho para te abençoar ou para te amaldiçoar. Esse aspecto. Então, a palavra de Deus. Pastor, ontem, acho que foi ontem de ontem, eu entrei no Facebook e vi uma questão lá, uma igreja pentecostal, bem conhecida nossa, e eles estavam colocando o seguinte, como pode, né, colocar o nome do pastor e tudo, ele tirou doutrina da igreja, agora diz que a igreja não tem mais doutrina. E o que vocês acham disso? Aí tinha um monte de gente, nossa, eu entrei assim, era 1000 e cacetada de gente falando. E as pessoas horrorizadas, e outros colocaram, mas vocês gostam do peso? Vocês gostam dessa doutrina, dessa lei que vocês não conseguem cumprir? Uns bem sensatos colocaram isso, enfatizando, e outros falando, já estou fora dessa igreja, já não vou mais. E aí tem outros declarando, por isso que tem um monte de gente saindo, abandonando, não querendo mais. E eu até pensei, eu falei assim, a gente está sendo instruído, ensinado durante todo esse tempo a respeito disso. Agora, acho que quando eles são pegos de surpresa, não vai ter mais doutrina, ainda vamos falar, meu Deus, virou uma bagunça a igreja, por que esse pastor fez isso, ampou a doutrina da igreja? Então estava uma discussão imensa no Facebook por causa disso. Foi legal você ter falado isso, até para dar algum, acho que tem uma outra música que está ligada com isso, doutrina. A questão é qual doutrina? Porque às vezes a gente confunde a sã doutrina que o apóstolo Paulo fala para a igreja se manter fiel. Quando o apóstolo Paulo fala de sã doutrina, ele está falando de sã doutrina bíblica, não está falando de doutrina da instituição. O problema é a doutrina da instituição religiosa e a questão é a sã doutrina bíblica. Essa é a confusão. Ega, põe para a gente a música lá, a segunda. Aí nós vamos entrar nesse aspecto aqui, caminhando para o encerramento da aula. Essa questão de doutrina, que às vezes confunde com usos e costumes que a pessoa coloca, que a instituição coloca. Quem foi que falou pro irmão Domingos que é pecado ficar rico? Quem foi que falou pro irmão Bastião que é pecado ver televisão? Quem foi que falou pra irmã Soraya que é pecado ir à praia? Quem foi que falou pro irmão Campeiro que é pecado cortar cabelo? Disseram também pro irmão Nicola que crente não pode jogar bola. Falaram também pra irmã Renata que roupa de crente é palito de novata. Que povo é esse? É esse o povo que pode nada, mas pode tudo. Inventam coisas do seu Senhor e depois dizem que Deus falou. Quem foi que falou? Quem foi que falou? Quem foi que falou? Quem foi que falou? Quem foi que falou?
prédio onde se reúne a casa de Deus. Quem foi que falou? E aqui eu quero encerrar o nosso tema dizendo: o problema não é quem falou, porque você acreditou. Era mais fácil, mais cômodo. A questão não é quem falou, porque você acreditou. Atos capítulo 17, verso 10. Os pães de Bereia, com fé. Eu não queria saber quem foi que falou. Não importa se é Paulo. Vamos conferir depois. E a questão não é conferir pelo simples fato de se está na Bíblia ou não aquilo que foi dito. Porque você pode pegar qualquer texto bíblico e pregar uma heresia em cima dela, não, mas está na Bíblia. Mas é pesquisar, é conferir se está e se dentro do contexto que está ali. Você quer dizer aquilo mesmo. Então, quem foi que falou das doutrinas, ou da doutrina? Qual? Aí você tem que saber se é sã doutrina, tem a ver com a palavra de Deus, ou se é doutrina da instituição. A doutrina da instituição era sempre questionável, porque era doutrina de homens. Como eu sou questionável, você é questionável. A sã doutrina, ela é a palavra de Deus, mas ela tem que ser observada e olhada dentro do seu contexto. Talvez essa deve ser o maior entrave para as pessoas se libertarem de algumas coisas. Porque se você olhar, o templo é chamado de casa de Deus na Bíblia. O tabernáculo é chamado de casa de Deus na Bíblia. Tem a bênção apostólica lá, tem a bênção Arão. Tem, está na Bíblia, você tem que olhar o contexto. É que a igreja, na sua grande parte da vivência, não aprendeu a olhar contexto. Ela lia. E é nesse aspecto que, pastoralmente, a gente vem tentando ensinar a igreja a ler e estudar a Bíblia, refletir sobre ela e olhar o contexto. Para, de fato, você poder viver o Evangelho com leveza. Viver o Evangelho com leveza. Prezando por estar neste lugar. Não porque é sagrado, mas porque você é sagrado, eu sou o seu irmão, o senhor não é, e a gente se estimula, a gente anima um ao outro. E ao sair daqui, viver o cristianismo puro e simples, com comprometimento, com santidade, seriedade, onde quer que formos. E o que nós estivermos fazendo? Vivemos esse cristianismo. Se você conseguiu entender isso, você está se libertando da religiosidade. Você está compreendendo o Evangelho de Jesus Cristo. Porque é isso que Ele propôs para mim, para você, para todo aquele que nele crê, para todo aquele que ainda vai crer nele. Então, que Deus possa te abençoar, que Deus me abençoe na nossa caminhada. Domingo que vem nós temos um novo tema. Qual é? Domingo que vem você vem aí, você vai ficar a parte qual é. Nós vamos ter uma introdução já bem pegada lá domingo que vem, a respeito do novo tempo que a gente vai trabalhar. E é bem atual, tá? Eu vou vir com um tema lá, é um tema muito atual, que a gente precisa ver. E a igreja conhecer, amadurecer, até mesmo para ter palavra de Deus. Primeiro para não cair nos enganos, depois para ajudar outros a sair dos enganos e dos emboscos, né, que as religiões estão colocando aí. Vamos orar, pedir que você feche seus olhos. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos por mais essa caminhada, por mais esse tema que nós trabalhamos a despeito da igreja do Senhor, a qual nós fazemos parte por graça e misericórdia do Senhor em Cristo Jesus. A minha oração, Deus, é que o Teu Espírito, que é santo, continue a falar comigo e continue a falar com cada um dos meus irmãos e irmãs. E que o Senhor continue, ó Deus, a nos conduzir, a nos orientar na vida como casa do Senhor que somos, como igreja que somos, onde estivermos. E a prezarmos, ó Deus, pelos nossos ajuntamentos. Pai, ajuda cada um de nós e que o Teu Espírito continue a trazer clareza. Que haja, ó Deus, envolver dedicação maior de cada um de nós em estudar a Tua palavra, Deus, talvez rever aulas perdidas. Nos ajuda, Senhor, porque nós queremos viver cada vez mais próximo da Tua santa palavra. Queremos viver cada vez mais o Evangelho de Jesus Cristo.
nos ajuda nessa caminhada. Abençoe a tua igreja espalhada na face da terra. Abençoe a tua igreja, Deus. Onde estiver um povo do Senhor reunido, que o Senhor os abençoe. Que o Senhor continue a dirigi-los, a conduzi-los, a ministrar na vida deles, trazendo os renovos que eles precisam, assim como nós precisamos e clamamos ao Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.